Olá pessoal, essa é uma aula de Sociologia para os estudantes do primeiro ano do ensino médio. Hoje nós iremos falar sobre o assunto Dialogando com você. E você, surpreende-se logo no início do ano letivo com essa disciplina chamada Sociologia? E se a pergunta também, que matéria é essa? Para que serve? Afinal, por que devemos estudar essa disciplina? De fato, acompanhando a curiosidade em torno do que deve significar uma disciplina chamada Sociologia, oferecida no ensino médio, no primeiro contato com o professor, uma parte dos estudantes, mesmo sem conhecer os temas e a forma como eles são tratados, já começa a imaginá-la como uma disciplina estranha e que não tem nada a ver, mesmo avaliando que o professor pareça ser um cara legal. Na verdade, essas dificuldades iniciais têm várias razões. Uma delas é o próprio fato de vivermos numa sociedade altamente tecnologizada, em que se exige tanto ao jovem como aos adultos uma utilidade prática nos conhecimentos adquiridos em todas as disciplinas ministradas no ensino médio. O mundo atual, automatizado, computadorizado, em crise de emprego, exige conhecimentos práticos que nos deem agilidade, que nos ajudem a encontrar mais rápido alguma forma de ganhar a vida, sem perder tempo, em divagações filosóficas ou políticas. Enfim, precisamos de conhecimentos práticos para demonstrar competência no mercado de trabalho. Ora, quando desenvolvemos esse raciocínio, estamos fazendo certamente uma análise social de nosso convívio com outras pessoas, e isso é uma forma de reflexão sociológica. Mas vamos logo iniciar essa nossa longa caminhada e tratar de esclarecer o que é a sociologia, qual seu objetivo de estudo e sua importância no ensino médio. Antes de dizermos o que essa nova disciplina significa, já adiantamos que a sociologia não é o estudo do homem e seu meio. Para isso temos a geografia. Não é o estudo da história dos homens e da sociedade. Para isso temos a história, propriamente dita. Essas duas disciplinas já são conhecidas pelos estudantes desde o ensino fundamental, mas eis que surge a sociologia, que de certa forma utiliza os conhecimentos geográficos e históricos para explicar o comportamento humano em sociedade. Aliás, como veremos, a geografia e a história se alimentam dos conhecimentos sociológicos para explicar muitos fenômenos pertinentes ao espaço geográfico e aos acontecimentos históricos. Ciências sociais e ciências da natureza. Assim como a eletricidade é um fenômeno estudado pela ciência chamada física, como os organismos que possuem células são estudados pela biologia, e os elementos oxigênio e carbono são objetos de estudo da química, a sociologia estuda os fenômenos sociais, ou seja, as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formação de grupos e elaboração de ideias sobre os mesmos grupos. Sinteticamente, estes são os objetos de estudo da sociologia. Émile Durkheim, considerado o pai da sociologia acadêmica, afirmou que os fenômenos sociais são sui generis, isso é, o seu entendimento requer uma ciência específica para ser estudado. Sui generis é um termo do latim que significa literalmente de seu próprio gênero, ou seja, único em seu gênero. Recentes estudos já comprovaram que o cigarro faz mal à saúde. Todos sabem disso, mas um professor de química pode nos explicar que os elementos químicos encontrados no cigarro, alcatrão e nicotina, causam uma determinada reação no organismo, o que ao final de alguns anos pode provocar câncer de pulmão. Por sua vez, a biologia vai explicar como esses elementos químicos deterioram os pulmões, cuja função é vital para o corpo humano. Tudo bem, mas por que as pessoas que sabem disso continuam fumando? Bom,
Para responder a esta pergunta, podemos procurar a psicologia, talvez afirmando que os fumantes são facilmente influenciados por outros e por alguma publicidade. Esta seria uma forma de explicação sobre o comportamento das pessoas que fumam. Mas será somente essa a explicação? E por que se produzem maços e maços de cigarro, já que as indústrias sabem que é prejudicial à saúde? Porque o governo, por um lado, apesar das novas regras de propaganda, permite a venda de cigarros e, por outro, proíbe, por exemplo, a venda da maconha? Certamente, a química não pode dar uma resposta, nem mesmo a biologia. Aqui, então, entra em cena a sociologia, que vai explicar os interesses econômicos dos grandes multinacionais, cujo objetivo é o lucro, legitimado pela maioria dos governos do mundo e principal fator da existência do capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico, social e político que é objeto de estudo da sociologia. Enfim, os efeitos químicos do cigarro são objetos sui generis da química, e as consequências orgânicas para os pulmões são objetos sui generis da biologia. Entretanto, o motivo que leva pessoas, proprietários de fábrica de cigarro, a produzir o cigarro é objeto sui generis do estudo da sociologia. Portanto, nesse exemplo, podemos compreender que para se entender o uso do cigarro na sociedade, é necessário entendê-lo sob o ponto de vista da química, da biologia e da psicologia, assim como da sociologia. Este é somente um exemplo que a sociologia nos mostra para podermos entender uma questão básica. Nossa vida cotidiana é social, ou seja, não estamos sós no mundo. Estabelecemos relações com outros indivíduos e criamos regras de convivência. Algumas já existiam quando nascemos e provavelmente existirão depois do nosso falecimento. Concluímos então que o indivíduo é um produto social. Isto é, o que as pessoas fazem é condicionado muitas vezes pela convivência com outros indivíduos e grupos de indivíduos. Nesse sentido, a preocupação central da sociologia é com o ser humano e suas relações sociais, pois entende-se que os indivíduos não são isolados. Ao contrário, relacionam-se uns com os outros e formam grupos sociais com regras de comportamento e atitudes diversas na família, na escola, no trabalho, no lazer e em outros espaços de convivência cotidiana. A charge apresenta que o apelo financeiro ao fumante causa um impacto maior do que demonstrar que o cigarro causa sérios malefícios à saúde de quem fuma. Mas estas regras de comportamento não são estáticas. Pelo contrário, são bastante dinâmicas, ou seja, na história da humanidade, homens e mulheres modificam seus comportamentos, atitudes e formas de lidar com a realidade. Exemplo disto é a existência do divórcio, recurso de que nossos avós e bisavós não podiam se utilizar quando a união matrimonial não mais satisfazia o casal. Além disso, existem sociedades que são bem distintas da nossa e que estabelecem regras diferentes de comportamento nesse mesmo período histórico em que vivemos atualmente. É o caso se compararmos formas de matrimônio encontradas nas sociedades que seguem os preceitos da religião muçulmana, baseada na poligamia, com aquelas encontradas, por exemplo, no Brasil, baseada na monogamia.
A sociologia, além de estudar as relações sociais e os comportamentos dos indivíduos e dos grupos sociais, questiona o porquê da existência de conflitos entre esses grupos, as razões de indivíduos e grupos quando tentam quebrar as regras de funcionamento das sociedades ou quando criam movimentos para questionar ou legitimar essas mesmas regras. Nesse caso, é quando se formam os chamados movimentos sociais, como, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, MST, o Movimento do Sem Teto, o Movimento Estudantil, etc. O sociólogo americano Charles Wright Mills escreveu um livro muito interessante, chamado A Imaginação Sociológica, publicado pela primeira vez em 1959. Nesse livro, com o objetivo de explicar a importância da sociologia, Wright Mills diz que essa ciência representa uma qualidade do espírito humano que nos ajuda a perceber o que está ocorrendo no mundo e como nos situamos nesse mundo. Mas como? So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Bom, ele dá o exemplo simples do desemprego, ou seja, quando em uma sociedade de milhares de habitantes, somente um indivíduo está desempregado, isto é um problema pessoal desse indivíduo. E para entender esse problema, talvez tenhamos que observar o caráter dessa pessoa, suas habilidades e suas oportunidades. Porém, quando temos 15 milhões de desempregados num país de 50 milhões de trabalhadores, ou seja, pessoas em idade produtiva, que podem exercer uma ou outra profissão, isto já não é um problema de caráter ou de habilidades, mas um problema público que tem a ver com uma estrutura e com um certo funcionamento da sociedade. Outro exemplo que ele dá é o caso do divórcio. Num casamento, o homem e a mulher podem ter perturbações pessoais, levando-os ao divórcio. Mas quando o número de divórcios cresce numa cidade e de cada 1.000 casais nos primeiros 4 anos de casamento, 250 se separam, isto pode ter alguma relação com a instituição do casamento naquela determinada sociedade. Wright Mills vai dizer que a recorrência de muitos divórcios pode estar relacionada à estrutura da família enquanto instituição. Enfim, Wright Mills está nos apresentando uma questão simples e que serve para pensar nossas vidas, ou seja, aquilo que experimentamos na vida em vários e específicos ambientes cotidianos, como desemprego, separação, etc. Muitas vezes é influenciado pelas modificações culturais, econômicas ou outras de caráter mais geral que ocorrem na sociedade. Por isso, é que ele diz que precisamos ter consciência da ideia e da existência de uma estrutura da sociedade, das relações sociais e utilizá-las com sensibilidade para sermos capazes de identificar as ligações entre as nossas diversas experiências da vida cotidiana. Ter essa consciência e essa capacidade é ter uma imaginação sociológica. Agora, pensando, quais são os seus problemas cotidianos? Quais são as questões que mais lhe preocupam? É claro que você já pensou nisso alguma vez, mas vamos tentar imaginar esses problemas e preocupações sociologicamente. Será que eles têm a ver só com o seu comportamento, com as suas atitudes ou com o seu modo de ser? Será que a sociologia pode ajudar a pensar sobre seu cotidiano? Então vamos viajar um pouco
no mundo da sociologia a partir de agora. E eu sou o professor Israel Neto e quero agradecer muito a você que chegou até aqui. Deixe seu comentário, isso é muito importante. Um abraço e até a próxima aula!